Então vamos lá, só para continuar então onde a gente tinha parado, né, a gente estava falando ali do que não pode faltar. Foi interessante que o Rafael colocou, né, que vocês já tiveram, né, já uma boa noção do 319. Então lembre-se só de fechar isso, e isso serve já de uma lição lá para nossa, né, para frente. Vocês vão ter isso sendo cobrado no trabalho, né? Se for uma petição inicial, então vamos fazer isso. Tem alunos também que têm um tempo, e agora a gente tem às vezes um tempinho a mais, façam as petições, peguem um caso específico, depende da OAB, tudo mais, se quiserem fazer petição inicial, mandem, eu posso revisar, ou pelo menos pratiquem em casa a redação, porque a petição inicial vocês vão usar para um monte de coisa. Né? No NPJ, daqui a pouco, várias, né, maior parte, 90% das situações, vocês vão usar o 319 e ele com algum outro. Então, isso tem que ficar já bem claro para vocês, não posso esquecer desses requisitos. Vamos passar ali no próprio CPC, na sequência, ele trata dos pedidos, né? Quais são as formas de pedidos que eu posso fazer? Aí eu só coloquei para vocês ali um lembrete, vocês já estudaram isso com a professora Sami, né, sobre a causa de pedido. Né? Eu explico que é o fato que dá origem ao ingresso da ação, né, a ratio petitum, né, segundo a realidade fática e jurídica. Né? Ou seja, né, a razão da tua petição, né, você vai expor os fatos e o direito. Alguns exemplos de causa de pedido, eu explico. Né, para as pessoas às vezes têm dificuldade de expor a causa de pedido e às vezes fica muito confusa. Né? Às vezes pega advogados já experientes, ou pelo menos advogados já com algum tempo, eu recebo petições deles e eles ficam, meu Deus, eu não soube explicar a causa de pedido. Tá? Então, construindo aqui, por exemplo, na ação condenatória, uma indenização por perdas e danos de colisão de veículo, um acidente de carro. A causa de pedir é o acidente em si, a culpa do réu e o prejuízo experimentado pelo autor. Né? Isso que levou a fazer, né, a causa daquele pedido de indenização que você vai solicitar. Então, só para relembrar o que é causa de pedir, e depois vem a parte de pedido. O que é o pedido? É aquilo que se pretende com a instauração da demanda. Né? A gente chama de bem da vida que eu quero que o Estado proteja. Né? Se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, né? Recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob sua rúbrica. É o tipo provimento judicial pretendido, como eu coloco aqui. Né? Se é cognitivo, executivo, mandamental. É aquela parte da petição inicial que a gente já viu lá na frente, né? O item C, basicamente, que resume e tem todos os pedidos. Básico, né? O básico, bem da vida principal está aqui. Fora os demais itens, né, que o 319 nos traz. E aí eu entro na parte que interessa para a gente, já chegando, né, mais próximo do final, de que tem, como é que tem que ser esse pedido que eu vou fazer? Ah, eu quero pedir danos morais. Esse pedido tem que ser certo e determinado. O CPC, no artigo 322, ele traz, né, essa situação. Né? Ele diz que o pedido tem que ser certo. O que é um pedido certo? De forma expressa, preciso, conteúdo explícito. Né? Ou seja, o que ele não aceita é que seja feito de forma implícita, tácita ou velada. Né? Então, isso é uma situação que ele não vai aceitar e o juiz vai mandar você também arrumar e emendar a tua petição inicial se não souber fazer o pedido. Né? Você não pode dizer, eu quero, diante do que eu narrei, é lógico, né, o pedido indenizatório que tem direito. Isso não é um pedido certo. Né? Não foi feito de forma expressa, não foi preciso. Tá? Isso foi, né, não existe você fazer né, um implícito. Está implícito no que eu narrei na minha causa de pedido. Não. Tá? E tem que ser determinado. Então, se faz um pedido expresso e determinado, ou seja, definindo a quantidade e qualidade. Isso também está lá no 324 do CPC, vocês têm aí o CPC em mãos, e vão ver que essa é a ideia. 324, né? O pedido deve ser determinado. Já aqui o que a gente tinha falado antes, 322, o pedido deve ser certo.
Então, isso tudo vocês vão ter que praticar, e aí vocês vão dizer, professor, como assim? Como é que o pedido é indeterminado, né? É o chamado pedido genérico, isso não é aceito. Eu não posso chegar e dizer também que eu quero danos morais, né, como eu falei antes ali, em valor a ser arbitrado, ele não aceita mais. No antigo código até previa a possibilidade. Nesse agora não tem mais. Então você vai ser obrigado a dizer o que você quer, né? Qual é o tipo de pedido, danos morais, um exemplo nosso aqui da deusa Têmis, e quanto você quer. Quero 30 mil reais, que é o que tem que, né? E essa é a ideia que você quantifique. A mesma coisa, se de repente você fizer um pedido de qualquer, né, de perdas e danos, não posso dizer eu quero que pague perdas e danos. Não, quer dizer, que tipo de perdas e danos? Porque o Código Civil ele traz que existe, né, danos morais, danos materiais, e aí depois danos estéticos, lucros cessantes, danos emergentes. Tudo isso vai estar dentro, né, tem que estar bem delimitado dentro da minha petição inicial. Tá? Então, isso costuma sempre ter que também revisar. Eu peço sempre que analisem qual é a forma, né? Não deixem para ser arbitrado pelo juiz. E aí vem, claro, se tu olharem no CPC, e a gente já vai olhar aqui, ele diz, é lícito, porém, formular pedido genérico. Né? No parágrafo primeiro traz quando é que pode. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Né? Por exemplo, as questões que envolvam meio ambiente e tudo mais, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Inciso 2, por exemplo, uma indenização, quando você é o cliente atropelado, você pode pedir para que ele arque com todos os custos, não só os que já teve, e aí você vai determinar, já gastou 5 mil reais de danos emergentes, que ele, né, teve de prejuízo. Mas também o que ele vai ter ainda, porque o atropelamento, vamos supor, causou uma série de danos e isso vai se perpetuar. Diz aqui, não é possível determinar desde logo as consequências, ou seja, você vai pedir para pagar todos os custos médicos, cirurgias, medicamentos, tá? Então aí posso fazer genérico, né? Requer seja condenado ao pagamento de todas as despesas que tiver decorrente do acidente após a propositura da ação. E quando a determinação do objeto do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, né? E aí também aqui entra, né, muitas vezes aquela que a gente chama dos documentos, né, que são necessários exibir, por exemplo, no caso de erro médico, posteriormente o que vai fazer a nossa liquidação, né? E vocês vão lembrar que a professora provavelmente comentou com vocês lá atrás que admite o pedido genérico ou indeterminado, ou seja, não liquidado, quando você precisa de uma liquidação posterior. Vou dar um exemplo, né, desses casos que eu falei ali, de todos, para que ele indenize por todos os, dano moral, vamos dizer assim, por todos os prejuízos causados em decorrência do acidente, englobando o tempo que ele vai ficar parado, né, englobando claro que o dano moral você já vai quantificar, mas, por exemplo, lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar aí a ser estipulado em liquidação de sentença, ou seja, o juiz muitas vezes vai poder sentenciar dizendo não, ele teve culpa, ele vai ter que indenizar. E aí só que ele joga essa liquidação, essa determinação do valor do pedido, quanto que ele vai ganhar, a condenação, ele joga para evento futuro. Vocês vão estudar aqui mais lá na frente, depois do processo ter uma sentença, pode ser feito, depois de já ter, né, feito o primeiro recurso, pelo menos a apelação, ou especialmente quando transita em julgado, quando fica definitivo, a gente tem um período que pode ser, antes de executar, a gente faz a liquidação, ou seja, você vai apurar o quanto. Né? Casos também de societários, se fala, né? Precisa apurar o quanto que foi desviado de dinheiro. E aí é a hora que você vai poder chegar e pedir em liquidação. Fiz um pedido que é genérico, mas que eles aceitam porque está dentro dos casos do parágrafo 1º do 324. Né? Dependendo do ato que deva ser praticado pelo réu, como eu falei, casos societários às vezes acontece, né? Ou especialmente quando precisa de liquidação.
vai ter que ser feito todo um procedimento para um perito para analisar quanto foi feito. Às vezes tem que ser feito no meio do processo, e muitas vezes você pode deixar para fazer isso posteriormente. Mas isso é uma aula longa sobre liquidação, quando que é possível. Vocês vão aprender mais lá na frente, quando falar de execução. Tá? Então, só lembre disso, fazer pedidos certos, determinados. Se for o caso do nosso trabalho, vai ter que ser feito assim. Chegando já na reta final, pedido alternativo. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Então, veja que muita gente confunde o alternativo com o subsidiário. Eu costumo cobrar na segunda prova uma questão sobre isso. Alternativa é diferente do subsidiário. O alternativo, e alguns advogados colocam lá, requer alternativamente, e na verdade eles estão fazendo pedido subsidiário, eles erram na hora de determinar na peça. Um erro, uma praxe jurídica errada. O que é alternativo, então? É quando, pela natureza, o devedor pode cumprir mais de uma vez, mais de um modo. Vou dar um exemplo para vocês de pedido alternativo. Vocês muitas vezes têm um contrato em que prevê lá o pagamento, especialmente empréstimo rural. O agricultor pode pagar com dinheiro, um valor aquele que ele pegou de empréstimo ao Banco do Brasil, que é o credor, ou ele pode pagar em sacas de soja. É um típico caso, né, que aí tem parágrafo único aqui, pela lei ou pelo contrato, a escolha cobrada do devedor, o juiz assegurará o direito de cumprir a prestação de mais de um modo. Então, ou seja, esse é um exemplo que pelo contrato é previsto, né, o pagamento, e aí você dá a alternativa, e por isso que eu chamo de pedido alternativo, é para o réu. Ele pode ou pagar em dinheiro ou sacas de soja. Então, na hora de cobrar, fazer uma ação condenatória, o banco ou vai eventualmente pode executar, mas se fizer um pedido condenatório, o réu vai poder fazer ou pagar em sacas de soja ou pagar em dinheiro. Então veja, isso é um pedido alternativo. E eu também posso dar para a outra parte essa possibilidade. Quando você, por exemplo, pede assim, eu quero que o médico que causou esse dano, uma cirurgia, ou que ele me indenize em dinheiro, ou que ele refaça a cirurgia, tudo por conta dele. Tá? Então, tudo pago por ele. Isso você está fazendo um pedido alternativo. Lembra, alternativo, eu dou alternativa para o réu. Seja porque eu estou dando, pela natureza da obrigação, por lei ou por contrato. Tá? Isso é um pedido alternativo. Certo? E pedido subsidiário. Pedido subsidiário é quando você, na verdade, você dá a escolha, se faz pedidos em ordem para que o juiz, não acolhendo o primeiro, ele pelo menos, ao menos, um plano B, acolha o segundo. Eu costumo dizer que o subsidiário é sempre o plano B, plano C, e o bom advogado sempre faz isso. Né? Lembre-se, o pedido alternativo ele é focado para o réu. Eu estou dando a opção para o réu cumprir, ou assim ou assado. Já no pedido subsidiário, ele é focado para o juiz. Eu estou pedindo que o juiz defira o A, se não deferir, defere o B. Se eu quiser dar uma opção C, eu posso, se tiver uma D, também. Vamos ver ali, 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. E aí é uma prática que o advogado tem que ter, e poucos lembram, ou pelo menos alguns acabam esquecendo disso, de formular pedido subsidiário. Quantas vezes vocês vão ver o juiz dizendo, poxa, doutor, mas se tivesse feito o pedido dessa maneira, eu até podia acolher, mas como o senhor fez, não tem como. Eu vou ter que julgar improcedente a ação. Isso é horrível, né, de você ouvir, porque você não pensou. Né? Então, a ideia do pedido subsidiário é sempre você dar opções para o magistrado. Né? Por isso que alguns pedem, né, fazem pedido subsidiário, sempre ou pensam, e essa é uma prática que vocês vão ter depois até no NPJ, nos escritórios que estagiam, ou vocês vão notar avaliando petições, né? Porque eu sempre tenho que pensar numa possibilidade, né, no plano B. E aqui até o parágrafo único diz, é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Aqui ele até usou alternativamente, que o pessoal confunde com alternativa nenhuma, não tem nada a ver. É só ele utilizou uma palavra, coincidiu, mas a ideia é essa. Faça mais de um. Dê várias opções para o magistrado. Tá?
Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, né? Você diz assim, requer que o réu, inscrição indevida no Serasa, mais simples processo possível. Requer que ele retire, seja, né, determinado, mandamental, seja obrigado a retirar o nome do Serasa. Tá? Caso não retire e tudo mais, né, subsidiariamente requer seja oficiado diretamente para o Serasa para que ele retire o nome. Então, veja, um pedido subsidiário. Caso não seja possível o primeiro, então acolha o segundo. E por aí vai, a gente tem vários casos, a gente vai fazer depois mais lá para frente exercício de fixação sobre isso, sobre pedidos subsidiários. Como que eu devo fazer? O que eu não posso esquecer? E é muito comum, né, também essas hipóteses de... vou dar um outro exemplo de subsidiário, que você pede muitas vezes para que determine que o réu outorgue uma escritura. Vou pegar um exemplo também. Comprou um imóvel, pagou e o cara disse, não posso te outorgar, porque eu estou com o nome sujo, não consigo a certidão que o cartório quer. Você pede para o juiz obrigar ele, né, mandamental também, o réu seja obrigado a passar a escritura, a outorgar a escritura. Caso não faça, subsidiariamente requer que o juiz substitua esse ato dele. Porque até o CPC e também o Código Civil prevê que o juiz pode substituir a vontade do réu. É a declaração de vontade, né? Então ele pode muito bem, o juiz nessas hipóteses, vendo que não cumpre, não adianta botar multa diária, já está em 1 milhão, o cara ferrado não vai pagar, e aí o juiz pensa, poxa, eu vou acolher o pedido subsidiário, não vou acolher o principal, porque não está dando certo, e vou acolher o subsidiário, que é eu declarar, eu suprir a vontade do réu. Ele tem esse poder. Tá certo? Então esse é o pedido subsidiário. Então, vai cair uma questão diferencie alternativo do subsidiário. Né? E isso, ou pelo menos com exemplos, você aponte se aquilo ali é uma alternativa ou é subsidiário. Para finalizar de vez, cumulação de pedidos. Totalmente lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Você vê que o que é essa acumulação? Aquilo que vocês veem em algumas peças do o famoso C/C, né? Vem propor ação com, alguns botam indenizatória acumulada com obrigação de fazer, ou C/C, né? Condenatória C/C mandamental, né? Ou condenatória acumulada com mandamental. Né? Eu não acho que não há nem necessidade de você botar o C/C ou falar acumulado, o juiz vai entender, passa uma vírgula ali, ação declaratória, condenatória e mandamental. Né? E o que você está fazendo ali nada mais é do que uma acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos. Então veja que ele aponta essa possibilidade. A única coisa que ele pede é que os pedidos sejam compatíveis, né, que não tenha contradição entre esses pedidos, né, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Também você vai ter que ver, porque, por exemplo, você não pode fazer um pedido falimentar e também acumular com um pedido que é do juízo civil, né, ou de família, e um outro que é do juízo da fazenda, ou civil normal. Então, isso tudo você vai ter que ver. Tem o mesmo juízo competente? Consigo, ok. Os pedidos são compatíveis? São. Na visão do dano moral e material, né, são pedidos acumulados. Seja adequado para todos os pedidos do tipo de procedimento. Então, você vai ter que ver, e aí o parágrafo 2º entra para explicar o inciso 3, que diz aqui, cada pedido corresponde a tipo diverso de procedimento, né, ou seja, se você tem ali um procedimento especial e um procedimento comum, como é que eu faço? Porque às vezes eu vou querer fazer essa acumulação. Vou dar um exemplo clássico para vocês, consignação e pagamento e revisão de contrato. A revisional, aquela constitutiva, ela é comum. Não tem procedimento especial para revisão de contrato. É rito comum. E consignação e pagamento. Consignação e pagamento é especial. O que ele vai fazer? Eles aqui. Se para cada pedido corresponder a tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Então ele está dizendo que se você pegar um rito especial, um pedido, desculpa, que possui rito especial, um pedido que tem rito comum, você vai sempre adotar o mais amplo, o mais complexo de todo, que tem maior dilação probatória, que é considerado maior ampla defesa, não prejudica ninguém, é o comum. Então, sempre que você pegar uma consignação e pagamento acumulada com
algum pedido do rito comum, vai ser o rito comum. Professor, se eu tiver um rito especial com um rito especial, qual rito especial vai prevalecer? Comum. Você vai para o rito comum. Então veja que o parágrafo 2º explica isso. Cumulou pedidos, né, você vai ter que adotar o rito comum. Né? Especialmente se você pegar, e aí geralmente o que cai em concurso e prova é um especial com um comum. Uma consignação em pagamento com uma revisional. Eu não vou poder adotar o da consignação, porque é muito propício para uma coisa, e nem vou poder fazer só o comum, porque está dentro de um pedido que é especial. Então, eu adoto o mais amplo sempre, que é o rito comum. Então, você vai lá, vem pelo rito comum propor ação de consignação pagamento cumulada com revisional de contrato ou constitutivo. E ele vai entender, o cara que domina o processo e sabe que, nesse caso, eu tenho que adotar o mais amplo. Não tem como ficar fazendo... Imagina você ter que pegar e ficar ajustando. Uma hora eu vou ter que adotar um especial, outra hora o comum. Não. Tá? Você sempre adota o que é mais amplo, certo? Senhores, eu não sei, eu já cheguei à parte que eu queria aqui, final, né, para não me alongar muito, a gente tem outras aulas que a gente vai falar, só para vocês terem uma ideia, né, as próximas aulas a gente vai falar na audiência de conciliação e mediação, depois a gente vai falar, porque a gente está indo naquele nosso passo a passo, né, começa com inicial, audiência de conciliação e mediação, se não der certo, contestação, a gente vai ver. Então, na próxima aula eu vou tratar de audiência de conciliação e mediação e também depois da contestação. Né? A gente vai falar da audiência e da contestação. E é bom já baixar a contestação, porque a gente vai ver a peça, tudo isso, a gente vai na próxima quinta-feira, né, que é o nosso próximo encontro. E isso já avisem os colegas que não conseguiram entrar, que vai estar tudo no... Eu vou postar isso tudo no YouTube também, esse vídeo. E aí entre em contato, vocês têm aí meus contatos todos para tirar dúvidas, né? Rever, pessoal, vi o vídeo, não entendi, mas olhei a peça, fiquei com uma dúvida. Entre em contato, por favor. É interessante que vocês aprendam. Tá ok? Alguma dúvida? Não sei se vocês quiserem já aproveitar, abre o microfone e toca a ficha. Pode fazer pergunta quem ficou com alguma dúvida. Rafael, Débora, coisa? Isso, tudo certo? Então tá. Então vou encerrar aqui a gravação e agradeço a presença de vocês. Um abraço.